Olá a todos, eu sou o Monge Quântico e hoje vamos mergulhar fundo em dois dos casos paranormais mais intrigantes e perturbadores já documentados. Diferente de lendas urbanas ou histórias contadas no escuro apenas para assustar, os relatos que você vai conhecer foram amplamente cobertos pela mídia, acompanhados de investigações oficiais e testemunhos consistentes. E o mais inquietante, até hoje, ninguém conseguiu provar que se tratavam de fraudes. Enquanto a maioria das ocorrências sobrenaturais pode ser explicada por falhas de percepção, histeria coletiva ou truques mal elaborados, existem histórias que resistem bravamente a qualquer explicação racional. Fenômenos físicos, vozes sem origem, objetos se movendo sozinhos, marcas deixadas no corpo humano. Tudo isso diante de testemunhas confiáveis, investigadores experientes e, por vezes, até da presença policial. Prepare-se para conhecer em detalhes o Poltergeist de Enfield, um caso que aterrorizou uma família inteira no subúrbio de Londres e mobilizou jornais, parapsicólogos e até a Scotland Yard. Em seguida, vamos atravessar o Atlântico até Indiana, nos Estados Unidos, onde uma mulher chamada Latoya Ammons viveu um verdadeiro pesadelo, envolvendo possessões, levitações e a aparição de entidades, em um dos únicos casos paranormais oficialmente registrados por um departamento de polícia nos Estados Unidos. O Poltergeist de Enfield. O caso do Poltergeist de Enfield é talvez um dos relatos paranormais mais célebres e minuciosamente documentados da história moderna. Tudo começou no verão de 1977, quando a família Hodgson, composta por Peggy, uma mãe solteira, e seus 4 filhos, Margaret, Janet, Johnny e Billy, passou a testemunhar fenômenos estranhos em sua residência no número 284 da Green Street, em Enfield, um bairro operário ao norte de Londres, Inglaterra. O primeiro sinal de que algo não estava certo ocorreu numa noite de agosto, quando Janet, então com 11 anos, e seu irmão Johnny, de 10, disseram ter ouvido arranhões vindos das paredes e móveis se movendo por conta própria. Inicialmente, a mãe achou que era uma simples travessura das crianças ou resultado da imaginação infantil. No entanto, os eventos aumentaram em frequência e intensidade. Móveis pesados se arrastavam pelo chão, sem ninguém tocá-los. Brinquedos eram atirados por mãos invisíveis, e batidas secas ressoavam nas paredes. Uma cadeira chegou a deslizar pelo chão sozinha, fato testemunhado por um policial chamado Carolyn Hips, que foi chamado à casa e fez um relato oficial do incidente. Um testemunho raro e significativo. Diante da crescente estranheza dos eventos, a mídia começou a prestar atenção. O jornal Daily Mirror enviou repórteres e fotógrafos, que também afirmaram ter visto fenômenos inexplicáveis. As fotos tiradas durante a investigação mostram Janet aparentemente levitando no quarto. Embora os céticos sugiram que ela pudesse estar pulando da cama, as imagens não são conclusivas. Ainda assim, os registros fotográficos são amplamente divulgados como prova de um possível fenômeno paranormal. Foi então que a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, SPR, decidiu enviar investigadores ao local. Maurice Gross e Guy Leon Playfair passaram vários meses com a família Hodgson documentando os acontecimentos. Playfair posteriormente escreveu um livro sobre o caso intitulado This House is Haunted. Entre os muitos fenômenos registrados pelos dois, estavam vozes que pareciam surgir de Janet, mesmo quando sua boca estava fechada, e que afirmavam ser o espírito de um homem chamado Bill Wilkins. Essa voz grave e masculina era dita ser muito além da capacidade vocal de uma criança, o que instigou ainda mais os estudiosos. As fitas de áudio gravadas pelos pesquisadores mostravam a voz dizendo: "Meu nome é Bill Wilkins e eu vivi aqui. Morri na cadeira da sala de estar." Posteriormente, descobriu-se que um homem com esse nome realmente havia morrido naquele local anos antes, o que deu peso ao relato. A voz era áspera, com sotaque e cadência de fala, de um senhor idoso, tudo saindo da garganta de uma menina de 11 anos. A família, em especial Janet, passou por uma série de exames e entrevistas. Um dos testes mais famosos foi realizado por um fonoaudiólogo,
que concluiu que, para produzir aquele tipo de voz, seria necessário um esforço muscular que causaria grande dor e fadiga vocal, o que não foi observado em Janet. Se você está gostando do vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like e um comentário com a sua opinião sobre este tema. Mesmo assim, os céticos apontaram que em alguns momentos, Janet foi pega tentando pregar peças, o que levantou suspeitas sobre a veracidade total dos fenômenos. No entanto, mesmo os investigadores mais céticos admitiram que nem tudo poderia ser explicado por brincadeiras infantis. O próprio Guy Lyon Playfair afirmava que, embora Janet tenha inventado algumas coisas, isso não invalidava os eventos que eles testemunharam. Em suas palavras, se você descarta tudo porque uma parte foi inventada, então terá que descartar metade dos testemunhos em qualquer tribunal de justiça. A cobertura do caso pela mídia não apenas chamou a atenção do público, como também inspirou inúmeros livros, documentários e filmes. O caso de Enfield foi a base para o filme Invocação do Mal 2, embora com grandes licenças poéticas. Mesmo passadas décadas, o caso continua sendo objeto de estudo e debate entre pesquisadores do paranormal e céticos. Janet, já adulta, afirmou em entrevistas que aquilo foi real e que a experiência marcou sua vida para sempre. O poltergeist de Enfield permanece como um dos poucos casos com vasta documentação, várias testemunhas independentes, inclusive policiais, e evidências físicas que, até hoje, não foram completamente explicadas por meios científicos. É considerado por muitos como a manifestação paranormal mais intrigante do século XX no Reino Unido. O caso de Enfield já seria o suficiente para causar insônia em qualquer um, mas o que você verá a seguir pode ser ainda mais perturbador. Imagine conviver com a certeza de que forças invisíveis não apenas estão em sua casa, mas possuem seus filhos, movem objetos, deixam marcas e desafiam a própria lógica. Tudo isso diante dos olhos da polícia, de médicos e até do serviço social. Esse foi o terror vivido por LaToya Ammons, e o caso ganhou repercussão nacional nos Estados Unidos, sendo descrito como a Casa do Inferno de Indiana. A assombração de Doris Bitter. O caso de Doris Bitter é um dos mais perturbadores e controversos relatos de assombração documentados nos Estados Unidos, principalmente por envolver alegações de ataques físicos e sexuais por entidades invisíveis. O episódio ocorreu em 1974, na cidade de Culver City, Califórnia, quando Doris, uma mãe solteira de 4 filhos, entrou em contato com pesquisadores paranormais, alegando estar sendo atacada repetidamente por espíritos. Esse caso viria a inspirar o filme The Entity, lançado em 1982, protagonizado por Barbara Hershey. Tudo começou quando Doris, aparentemente desesperada e emocionalmente fragilizada, procurou Barry Taff e Carrie Gaynor, 2 parapsicólogos que estavam realizando pesquisas na área de fenômenos sobrenaturais. Ela relatou que havia entidades invisíveis em sua casa que a empurravam, arranhavam e, mais assustador ainda, a agrediam sexualmente. Seus filhos, que viviam com ela, confirmavam que algo estranho acontecia ali. Portas batiam sozinhas, luzes explodiam, e formas nebulosas apareciam e desapareciam diante de seus olhos. Intrigados, Taff e Gaynor decidiram investigar. Durante suas visitas, testemunharam luzes flutuando pelos cômodos e variações bruscas de temperatura. Um dos momentos mais impactantes ocorreu quando, diante de várias testemunhas, uma névoa se formou sobre Doris e uma espécie de arco de luz pairou sobre ela, sendo fotografado diversas vezes. Essas fotos se tornaram famosas entre entusiastas do paranormal, pois foram obtidas em uma época em que manipulações digitais não existiam. Os pesquisadores tentaram usar instrumentos de medição eletromagnética, câmeras infravermelhas e sensores de movimento para captar os fenômenos.
Embora nem sempre obtivessem resultados conclusivos, os momentos de atividade mais intensa pareciam coincidir com estados emocionais de Doris, sugerindo uma ligação entre sua energia psíquica e os eventos. Essa teoria levava em conta essa hipótese de que o poltergeist era um tipo de manifestação psicocinética involuntária, alimentada por traumas emocionais, algo já discutido por outros pesquisadores, como William Hall. A vida pessoal de Doris era complicada. Ela havia sofrido abusos na infância, tinha histórico de relacionamentos conturbados e usava substâncias como álcool. Muitos críticos usaram essas informações para questionar sua credibilidade, mas seus filhos, adolescentes na época, confirmaram a ocorrência dos fenômenos. Eles chegaram a relatar que viram 3 figuras masculinas nebulosas no quarto da mãe durante um dos ataques. Apesar das investigações, Doris não recebeu ajuda prática. Ela mudou-se várias vezes de casa, mas afirmou que os fenômenos a perseguiam. Isso gerou teorias de que não se tratava de uma assombração fixa ao local, mas algo ligado à própria pessoa, uma espécie de infestação espiritual ou energética. A ideia de que uma pessoa poderia ser o foco dos fenômenos e não o ambiente é um conceito discutido por parapsicólogos desde o início do século XX. O caso ganhou notoriedade com o livro The Entity, escrito por Frank De Felitta, baseado nos relatórios dos parapsicólogos. O sucesso do livro levou à adaptação cinematográfica em 1982, que acentuou os elementos de terror psicológico e o aspecto polêmico do estupro por um espírito. O filme causou grande impacto e reacendeu o debate sobre a veracidade dos fenômenos paranormais e os limites da ciência em explicar certos relatos humanos. Apesar da fama gerada pelo filme e pela cobertura da imprensa especializada, o caso de Doris nunca foi desmascarado de forma conclusiva. Embora céticos aleguem que seus problemas emocionais e psicológicos poderiam explicar os relatos, não há provas definitivas de fraude. Pelo contrário, a documentação fotográfica, os testemunhos dos filhos e a persistência dos fenômenos mesmo após mudanças de residência tornam o caso singular. Doris Bitter faleceu em 1999. Até o fim da vida, manteve sua versão dos fatos e nunca obteve explicações ou ajuda suficiente. O caso permanece como um dos mais obscuros, inquietantes e controversos da literatura paranormal. Ele não apenas desafia os limites do que é considerado possível, como também levanta questionamentos sobre o impacto do trauma psicológico na percepção da realidade e na manifestação de fenômenos ainda não compreendidos pela ciência convencional. Depois de conhecer esses 2 relatos, uma pergunta inevitavelmente se impõe: se mesmo diante de investigações rigorosas, cobertura da imprensa e inúmeros profissionais envolvidos ainda não há uma explicação definitiva, será que estamos realmente sozinhos? Ou será que há algo além da realidade que compreendemos? Algo que observa, interfere e, às vezes, se manifesta com brutalidade em nossas vidas? A linha entre o real e o inexplicável pode ser mais tênue do que gostaríamos de admitir. E talvez, nesses raros casos em que os mistérios permanecem intactos, estejamos apenas arranhando a superfície de um universo muito mais vasto e assustador do que conseguimos imaginar. Obrigado por me acompanhar até aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.